Oi, gente, como vocês estão? Meu nome é Carol e eu tô aqui hoje para contar a minha experiência como estagiária de psicologia na área clínica. Então, para quem não sabe, eu tô no 8º semestre da faculdade de psicologia e na minha faculdade, de acordo com a grade da minha faculdade, os atendimentos clínicos obrigatórios começam a partir do 8º semestre, ou seja, do 4º ano. Então, eu vou contar, gente, a experiência de como é lá na minha faculdade. Eu sei que varia de faculdade para faculdade, então já vi pessoas que começaram o estágio clínico no 6º semestre, já vi pessoas que começaram no 7º, mas na minha faculdade é a partir do 8º mesmo. E aí a gente atende no 8º, no 9º e no 10º também. Então são 3 estágios clínicos, todos eles nós precisamos de supervisão. Eu vou explicar como foi o processo desde o início, então. No início, depois que voltaram as aulas do ano passado para esse ano de 2022, nós fomos até a faculdade porque voltou presencial, Então, principalmente o estágio precisa ser presencial. E aí nós fomos até a faculdade para assinar os termos de contrato e de responsabilidade. Então, como que funciona esses termos, São termos que contêm regras do que a gente precisa fazer, do que não pode fazer durante os atendimentos e também regras básicas, por exemplo, não pode faltar, nós não podemos ter, por exemplo, mais de 3 faltas no estágio, porque senão nós somos reprovados. Então tinha bastante regras mesmo da faculdade em questão aos atendimentos. Então a gente foi até a faculdade para que os supervisores pudessem orientar nossos primeiros atendimentos, então tinha bastante dúvidas, principalmente pro 8º semestre, tinha 8º, 9º e 10º, então principalmente pro 8º semestre, que eram os primeiros atendimentos, tinha bastante dúvidas, de como que eu começo o atendimento, como que eu faço contato com o paciente, como que eu faço o agendamento, e se o paciente começar a chorar, e enfim, aí os supervisores foram orientando a gente em relação a essas dúvidas, mas foi super tranquilo. Vou contar pra vocês como que foi o processo, de entrar em contato com o paciente, de fazer todos os alinhamentos e tudo mais. Então, a própria faculdade, o próprio supervisor passa o paciente pra gente e nós fazemos o contato com eles para poder alinhar dia e horário que tanto nós, como alunos estagiários temos disponibilidade, quanto o próprio paciente. Então eu precisei ali equilibrar durante a minha semana quais dias eu teria disponível para fazer o atendimento. Aí como que funcionou? O supervisor passou inicialmente o contato de uma mulher na faixa etária entre 30 e 40 anos mais ou menos, e aí eu entrei em contato com ela, porém ela me passou um cenário de que os filhos dela passavam já em atendimento na faculdade no ano passado, com outra aluna, porque essa aluna já se formou, então acabou sendo passado para outro aluno, que no caso agora sou eu, Então eu entrei em contato com ela, ela me informou que ela tem 2 filhos e os 2 filhos dela passavam em atendimento, mas que até então só a filha dela teria recebido contato para continuar o atendimento. E ela tinha prioridade, dava preferência para os filhos dela. Então, como o filho dela, ninguém tinha entrado em contato para fazer o alinhamento dos atendimentos, ela preferiu que eu atendesse o filho dela. Então, voltei para o supervisor, conversei com ele sobre isso e ele disse que tudo bem, que eu poderia alinhar com ela para fazer o atendimento do filho e que ele ia procurar um outro aluno para fazer o atendimento dela. Então, aí eu alinhei com ela um dia e um horário, que no caso os meus atendimentos são todas as segundas-feiras às 7 da noite, e aí a gente fica das 7 às 7h50. Então eu alinhei isso com ela, passei para o supervisor, disse que tinha firmado já que estava tudo certo, e aí o supervisor passou para a gente todos os modelos de relatório que a gente precisava fazer depois de cada atendimento. Então todas as segundas-feiras às 7 horas eu faço o atendimento e depois do atendimento eu preciso escrever o relatório semanal sobre tudo o que aconteceu naquele atendimento, desde o início, o horário que começou o atendimento, como que estavam as condições psíquicas do paciente, tudo que foi conversado, alinhado, se a gente brincou, se não brincou durante a sessão. E aí, falar também um pouco do meu planejamento terapêutico, ou seja, da minha intervenção. Aí, depois de tudo alinhado, com o paciente, com a mãe do paciente, no caso, porque o meu paciente é uma criança de 8 anos, então não posso alinhar nada com ele. Alinhei tudo certo com a mãe, passei para o supervisor e já estava firmado aquilo, E aí veio a segunda-feira, eu fui para a faculdade um pouco mais cedo,
porque como ele já era paciente no ano passado, já tinha todo um prontuário, uma ficha, uma anamnese dele pronta lá na gaveta do supervisor, né? Que no caso a outra aluna que fazia atendimento deixou tudo lá. E aí eu fui para estudar, né, um pouco desse prontuário. E aí, o que é a anamnese, né? Para quem não sabe, a anamnese é uma ficha, né, que tem várias perguntas sobre o paciente. Então tem perguntas relacionadas como quais os motivos que ele tem de alegria, quais os motivos que ele tem de tristeza, o que ele mais gosta de fazer na rotina dele, como que é a rotina dele, se já teve indícios de depressão, se já teve depressão, se toma medicamento. Então, uma ficha mesmo do paciente, né, que no caso foi a mãe dele que preencheu, e de acordo com essa ficha a gente consegue perceber qual que é a principal queixa, né, do paciente para a gente poder trabalhar em cima disso, né. Nosso atendimento na faculdade como estagiário é uma psicoterapia breve, então a gente já fala, né, o paciente já fica ciente de que não é um atendimento de longo período. Por quê? Porque a gente atende por semestre, né? Então, como a estagiária que atendia ele no ano passado, ela se formou, então ela ficou sem esse atendimento. Se não tivesse outro aluno, outra estagiária para atender ele, né, seria interrompido ali o atendimento dele. Então, um atendimento bem breve. No caso, o nosso atendimento começou no finalzinho de março. Nós tivemos, então, finalzinho de março, abril e agora iniciando maio. Nós temos até o final de maio para fazer os atendimentos. Aí eu vou analisar, né, vou ver se o paciente já vou conseguir dar alta para o paciente ou se ele tem ainda queixas para serem trabalhadas para ele ser passado para o próximo semestre, né? Então tem tudo isso que precisa ser analisado e passado para o paciente. Então, como que funcionou, né? Eu fiz ali o estudo do prontuário e tudo mais. A gente não pode levar o prontuário para casa, então eu tive que ir para a faculdade mais cedo para dar uma lida no prontuário. E aí, nessa lida que eu dei no prontuário, eu já fui ficando mais tranquila, né? Porque inicialmente, claro, a gente fica naquela expectativa, naquela ansiedade de como que vai ser o atendimento, mas eu não tava com ansiedade do tipo ruim, né? Aquela ansiedade de, nossa, não consegui dormir na noite passada, aquela ansiedade de ficar nervosa mesmo, de ter tremedeira, né, e tudo mais, coração palpitando, não fiquei com esse tipo de ansiedade, mas aquela ansiedade mais que gera expectativa, né? Aquela expectativa do tipo, como que vai ser o comportamento deles? Será que eles vão gostar de mim? Será que vai rolar uma identificação, né, e tudo mais? A gente fica com essa preocupação. E aí, como que foi? Chegando lá, né, na segunda-feira, foi um pouco, assim, frustrante, vamos dizer a palavra, porque eles atrasaram muito no primeiro atendimento. Então, o atendimento, ele acontece dentro de 50 minutos, né? Então, eu tinha das 7 às 7h50 para realizar o atendimento e eles atrasaram em torno de 40 minutos. Então, eu fiquei um pouco frustrada, assim, para o meu primeiro atendimento, porque eu achei que seria outra coisa, né? A gente imagina uma coisa e acontece outra, então foi, assim, bem imprevisível para mim, mas nada que me deixasse triste ou chateada, nada do tipo, até porque imprevistos acontecem, né, gente? E aí eles atrasaram, então o tempo que eu tive ali, os 10 ou 5, 8 minutos mais ou menos que eu tive ali com eles, foi para passar os termos de compromisso, né, falar sobre as faltas, que eles não podem faltar 3 vezes sem justificativa, que senão eles acabam perdendo a vaga no atendimento e vem outro paciente, né, e tudo mais. Sobre os atrasos também, que mesmo que eles atrasem, a gente só vai ter aqueles 50 minutos, né, então, por exemplo, a gente tem das 7 às 7h50. Se eles chegarem 7h30, eu tenho só até 7h50 para fazer o atendimento, né, porque depois outro aluno vai fazer o atendimento com outro paciente na mesma sala. Lá na faculdade nós temos 4 salas de acolhimento, e geralmente essas 4 salas tem a estagiário atendendo. Então, tem todo esse cuidado, né? Antes do atendimento, eu liguei na faculdade, eu perguntei se tinha sala disponível, falei o horário que eu tinha disponibilidade e eles agendaram. Então, aquele horário das 7 às 7h50 às segundas-feiras é o meu horário, né? Então, tem todo esse cuidado que a gente precisa ter, que eu passei também para a responsável, né, do paciente, para ela ficar ciente, né, em caso de falta, atraso e tudo mais. Então, esse primeiro dia, né, não teve um atendimento formal, então eu passei, né, isso para ela, e aí o paciente estava lá também, então eu já fiquei naquela expectativa de querer conversar com o paciente, querer conhecê-lo,
mas eu acabei tendo pouca interação com ele ali nesse primeiro momento, porque foi mais um momento de da responsável por ele, né, preencher ali o termo de compromisso e tudo mais. Fiz o acolhimento. O que é o acolhimento? O acolhimento, gente, é vocês basicamente perguntar para o paciente se tá tudo bem, né, se tem alguma coisa urgente ali que ele queira passar pra gente, já que a gente não vai conseguir realizar o atendimento. Então eu perguntei, né, para ela se estava tudo bem, eu vi que eles estavam tranquilos, né, que não chegou chorando, não chegaram nervosos, nada. Então eu fiz esse acolhimento, expliquei para ela sobre as faltas e os atrasos e disse que na próxima sessão a gente daria continuidade, né, faria o atendimento. E aí foi isso. Mesmo que não teve atendimento, eu precisei fazer o relatório sobre isso, falando sobre o atraso, falando que eu expliquei tudo para ela do termo de compromisso e tudo mais. Entreguei o relatório para o supervisor, então toda semana a gente precisa fazer relatório, mesmo que o paciente tenha faltado, mesmo que o paciente tenha atrasado e mesmo que não tenha tido atendimento, enfim, todo a gente precisa fazer relatório. Tudo que aconteceu ali no dia e horário marcado para a sessão, a gente precisa fazer o relatório e entregar para o supervisor. E aí o supervisor olha o relatório, corrige esse relatório, envia pra gente de volta. No dia da supervisão, a gente que eu falo somos nós estagiários, né, ali do estágio específico clínico na psicologia. Aí a gente imprime esse relatório que o supervisor já corrigiu e leva no dia da supervisão impresso para ele assinar, nós assinamos e fica tudo ali dentro do prontuário. Inclusive foi a partir desses relatórios que eu fui no prontuário dele e consegui estudar, né, um pouquinho do comportamento dele, como que eram as sessões com a outra estagiária que atendia ele. E aí, então, todas as sessões precisa ter relatório para ficar lá, para caso ele seja passado, né, para outra estagiária ou estagiário, o estagiário tenha ciência de onde que foi parado ou interrompido, qual foi a última devolutiva dada para esse paciente. Então, foi isso, né, o primeiro atendimento. E aí, a partir do segundo atendimento, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, oficialmente, de ter uma interação ali legal com ele. Mas nesse segundo atendimento, eu fiz metade dele com a mãe e metade sozinha com o paciente, né? Então, nessa metade com a mãe, ele estava presente também, então eu pude ali observar um pouco do comportamento dele, né? Eu via que algumas coisas que eu perguntava para a mãe, ele respondia. Então, uma criança super espontânea, uma criança super comunicativa, que se comunica super bem, aliás. E aí eu fiquei super feliz, né? Então, eu perguntei para a mãe qual era a queixa, né? Se a queixa que ela tinha apresentado nos atendimentos passados eram as mesmas que ela gostaria de apresentar agora. Ela explicou, né, um pouquinho que a queixa principal não era mais a ansiedade, né, que ela tinha trazido como queixa um pouco de que ele era bastante agitado e bastante ansioso. E aí agora eu percebi que, né, segundo as coisas que ela falou, que essa queixa mudou um pouco, né, então ele não é mais tão ansioso, mas que ele apresenta outras coisas, como por exemplo um comportamento bastante dependente da mãe, né, para uma criança de 8 anos, que geralmente hoje em dia uma criança de 8 anos ela é ou quer ser super independente, né? E aí tudo ele chamava a mãe, tudo ele precisava da mãe. E também uma queixa de que ele tem bastante resistência de fazer lições de casa, né, da escola. E aí eu foquei nisso, né, para conversar com ele, para entender com ele, para ver se realmente isso era uma queixa principal dele, né? Porque o supervisor também me lembrou de que mesmo que a mãe traga queixas para que eu trabalhe com a criança, o meu paciente oficial é a criança, né? Então, se eu perceber um comportamento diferente que a mãe não tenha trazido ali na conversa comigo, eu vou trabalhar aquele comportamento que eu considero mais importante, né? Então, eu não posso esquecer disso. A responsável por ele é a mãe, então a questão de termos, em questão de alinhar horários e dias, eu preciso alinhar com a mãe. Mas em questão a comportamento, em questão a queixas, eu preciso ver nos atendimentos, nas conversas que eu vou ter com ele, né? Então, eu percebi que realmente ele tem esse comportamento de resistência, né, com lições de casa, e ele tem esse comportamento também de depender bastante da mãe. E aí eu fui conversando com ele e tudo mais. Nessas conversas, durante essas conversas, eu ia levando jogos, né? Então, eu tô resumindo aqui todos os atendimentos até aqui.
Então eu ia levando jogos, ele disse que gostava bastante de jogo da memória, eu levei jogo da memória. É uma criança, gente, super comunicativa, super esperta, inteligentíssimo para a idade dele. Então eu aprendo demais, eu vejo que não é porque é um atendimento com criança que eu vou estar ensinando ele. Pelo contrário, eu ensino bastante coisa para ele, eu levo bastante coisa para ele refletir, para ele pensar, até passo atividades para ele trazer na outra sessão, né, para ele ir entendendo um pouco de como que é essa responsabilidade, esse compromisso e até para ajudá-lo também nessa questão da resistência de lição de casa, para mostrar para ele que a lição de casa não precisa ser algo cansativo, não precisa ser algo chato, que pode ser algo legal, né, dependendo do ponto de vista dele. Então eu fui mostrando um pouco disso para ele e enquanto a gente conversava, para não ficar muito entediante, né, porque como é uma criança, a criança geralmente é bastante agitada, né, então eu levava jogos enquanto eu jogava ali com ele, a gente ia conversando e eu ia extraindo informações dele. E aí, como que eu gosto de começar os atendimentos? Eu gosto de começar perguntando como foi a semana, como foi o fim de semana. Como eu atendo na segunda-feira, eu sempre pergunto como foi seu fim de semana, você saiu, né? Se teve algo que desagradou você, você ficou feliz, né? Porque, enfim, e ele vai falando, até mesmo sem eu perguntar, ele vai conversando, vai trazendo coisas. Então, tá sendo uma experiência muito legal pra mim. Tem uma coisa que muita gente me pergunta lá no Instagram, que é sobre a minha abordagem, né? Eu ainda não escolhi, gente, a minha abordagem. Eu tô em dúvida, sempre lá no Instagram o pessoal pergunta e eu sempre falo por lá que eu sempre tô em dúvida entre psicanálise e terapia cognitiva comportamental, né, que é a TCC. Então eu tô estudando aí por meio de artigos, eu comprei até um livro esses dias que eu postei lá no Instagram também, que chama Fundamentos da Psicanálise Clínica, que eu tô lendo também para tentar entender, para ver se clareia, para ver se rola uma identificação aí, mas eu tô pendendo aí entre TCC e psicanálise, mas nos atendimentos da faculdade nós não precisamos ter uma abordagem definida, uma abordagem clara, a gente não precisa trabalhar em cima de abordagens, a gente vai trabalhando conforme as queixas, conforme os atendimentos mesmo. Então, eu não tenho uma abordagem definida para os meus atendimentos, mas quando tiver, gente, definido, quando tiver claro já na minha mente do que é que eu quero seguir, eu vou compartilhar com vocês. Então, gente, eu vou contar um pouquinho de como acontece as supervisões. Na supervisão vai todos os estagiários que escolheram por aquele supervisor, e aí lá nós contamos tudo o que aconteceu durante a sessão para todo mundo ouvir. E aí o pessoal vai dando sugestão, vai dando dica, vai falando um pouco sobre o ponto de vista, vai tirando dúvida ali sobre o atendimento. Então, por exemplo, é um exemplo, tá? Isso não aconteceu. Um exemplo, eu falo pro supervisor que o meu paciente chegou chorando e eu não soube lidar. Então eu pergunto para ele o que eu faço se da próxima sessão ele chegar chorando. E aí o supervisor vai falar, vai orientar, dar essa orientação de como que eu faço para lidar com esse tipo de comportamento. E nisso, os outros estagiários que estão lá, que também tem seus pacientes, cada um tem seus pacientes, eles vão também opinando, né? Falando assim, nossa, Carol, acho que você poderia acolhê-lo, acho que você poderia abraçar ele, depois tentar entender por que ele tá chorando, né? Enfim, e é super legal porque a gente acaba conhecendo outras histórias, conhecendo outras expectativas e como outros estagiários fazem os seus atendimentos, né? Então a gente aprende muito nessa supervisão e nessa supervisão a gente já aproveita para levar o relatório da semana, né, para o supervisor fazer a assinatura e a gente colocar no prontuário. Então a gente precisa estar presente toda semana na supervisão. Mesmo que a gente não realize o atendimento naquela semana, a gente precisa ir até a supervisão para ouvir os outros casos, porque é assim que a gente vai aprendendo e amadurecendo aí nos nossos atendimentos. Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado, deixe aqui nos comentários, curta o vídeo se vocês realmente gostaram desse tipo de vídeo, que vai me ajudar a ver se vocês querem outros vídeos dessa maneira, né, contando dos atendimentos. Eu pretendo no final dos atendimentos desse semestre fazer um outro vídeo, né, de como que foi, resumindo todos os atendimentos. Eu ainda tô no 5º, a gente tem até o fim desse mês, né, para dar devolutiva, para fazer todos os atendimentos, para ver se o paciente vai precisar continuar no semestre que vem, ou se eu posso dar alta e dar uma devolutiva de que ele está dispensado dos atendimentos porque ele evoluiu tudo que precisava evoluir, né? Então é isso. Obrigada por você que assistiu até aqui.
Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.